Gertrude Margaret Bell foi uma escritora, viajante, oficial política, administradora e arqueóloga inglesa. Ela passou grande parte de sua vida explorando o Oriente Médio. Ela também foi muito influente na política imperial britânica, devido aos seus conhecimentos e contatos construídos através de viagens na Síria, Mesopotâmia, Ásia Menor e Arábia. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva no canal, curta esse episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Bell nasceu em 14 de julho de 1868 em Washington Mill Hall, na Inglaterra. Agora conhecido como Dame Margaret Hall. Sua família possuía vários negócios, o que possibilitou o investimento em sua educação, bem como em suas viagens. Seu avô era Sir Isaac Lowthian Bell, um industrial e um membro liberal do parlamento entre 1875 e 1880. Seu papel na política britânica expôs Bell ainda jovem a assuntos internacionais e encorajou a curiosidade de Bell pelo mundo. A mãe de Bell se chamava Mary. Ela morreu em 1871, ao dar à luz um filho, chamado Maurice. Bell tinha apenas 3 anos na época. A morte da sua mãe a levou a um relacionamento próximo com seu pai, Sir Hugh Bell. Ele era um capitalista progressista, empresário de uma usina de aço. Ele garantiu que seus trabalhadores fossem bem pagos e bem cuidados. Ao longo de sua vida, Bell consultou seu pai sobre assuntos políticos. Quando Bell tinha 7 anos, seu pai se casou novamente, dando-lhe uma madrasta, chamada Florence Bell. Florence Bell foi dramaturga e autora de histórias infantis, bem como autora de um estudo sobre os trabalhadores da indústria de seu pai. Ela incutiu conceitos de dever e decoro em Bell. Ela também reconheceu sua inteligência e contribuiu para o seu desenvolvimento intelectual, garantindo uma excelente escolaridade. Bell recebeu sua educação inicial no Queen's College em Londres, e depois no Lady Margaret Hall, na Universidade de Oxford, aos 17 anos de idade. A disciplina de História era uma das poucas matérias que as mulheres podiam estudar, devido às restrições impostas na época. Ela se especializou em História Moderna e foi a primeira mulher a se formar em História em Oxford com um diploma de honra. Um feito que alcançou em apenas 2 anos. 11 pessoas se formaram naquele ano. Entre os alunos, estava Bell e Alice Wood. Alice Greenwood mais tarde se tornaria uma historiadora e escritora muito conhecida no Reino Unido. O tio de Bell, Sir Frank Lascelles, era embaixador britânico em Teherã, na Pérsia. Em maio de 1892, depois de deixar Oxford, Bell viajou para a Pérsia para visitá-lo. Ela descreveu essa jornada em seu livro, Persian Pictures, publicado em 1894. Ela passou grande parte da década viajando pelo mundo, desenvolvendo uma paixão por arqueologia e línguas. Ela se tornou fluente em árabe, persa, francês e alemão, e também falava italiano. Em 1899, Bell foi novamente para o Oriente Médio. Ela visitou a Palestina e a Síria. Em uma viagem de Jerusalém a Damasco, conheceu os drusos que viviam em Jabal al-Druzi. Entre 1899 e 1904, ela escalou várias montanhas na Europa, incluindo La Meille e Mont Blanc. Ela registrou 10 novas vias nos Alpes Berneses, na Suíça. Um pico alpino, o Gertrudspitze, de 2.632 metros recebeu seu nome depois que ela e seus guias Ulrich e Erich Furrer o conquistaram em 1901. Já na tentativa do Finsteraarhorn, em agosto de 1902, o tempo ruim, com neve, granizo e relâmpagos, a forçaram a passar 48 horas, em condições terríveis que quase lhe custaram a vida. Em 1905, ela retornou à Síria e publicou suas observações do Oriente Médio no livro The Desert and the Soul, de 1907. Neste livro, ela descreveu, fotografou e detalhou sua viagem às vilas e cidades da Síria, como Damasco, Jerusalém, Beirute, Antioquia e Alexandreta. As descrições vívidas de Bell foram bem recebidas no mundo ocidental. Em março de 1907, Bell viajou pelo Império Otomano e começou a trabalhar com William Ramsay, um arqueólogo e estudioso do Novo Testamento.
Suas escavações em Bimberkilise, que ela financiou e planejou, foram registradas no livro 1001 Igrejas. Em 1907, eles descobriram algumas ruínas no norte da Síria, na margem leste do curso superior do rio Eufrates, ao longo de uma encosta íngreme do antigo Vale do Rio. Em janeiro de 1909, Bell partiu para a Mesopotâmia. Ela visitou a cidade hitita de Carchemis, fotografou as esculturas em relevo na caverna de Alamata, mapeou e descreveu a ruína de Ucaidir e viajou para a Babilônia e Najaf. De volta a Carchemis, ela conheceu 2 arqueólogos no local. Um deles foi Thomas Edward Lawrence, na época, assistente de Reginald Campbell Thompson. Thomas Edward Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia, foi um arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata e escritor britânico. Em breve iremos produzir um episódio sobre ele. Mas de volta à história de Bell. Em 1910, Bell visitou a exposição de Munique, Masterpieces of Muhammadan Art. Em carta à madrasta, ela conta como teve a sala de pesquisa só para ela e conversou com alguns sírios de Damasco que faziam parte da seção etnográfica da exposição. Ela escreveu um livro sobre sua jornada e o trabalho arqueológico, nomeado como Hamurat, Toamurat. Em 1913, ela completou sua última e mais árdua jornada pela Arábia, viajando cerca de 2.800 quilômetros de Damasco até a politicamente volátil cidade de Reio, na Arábia Saudita. Depois, voltando até Bagdá, e de lá até a Damasco. Em novembro de 1915, ela foi convocada pelo destacamento de oficiais britânicos do Cairo, chefiado pelo general Gilbert Clayton. Lá, ela reencontrou Edward Lawrence. Tanto Bell quanto Edward Lawrence haviam frequentado a Universidade de Oxford e recebido honras de primeira classe em História Moderna. Ambos falavam árabe fluentemente e haviam viajado pelo deserto da Arábia e estabelecido laços com as tribos locais antes da Primeira Guerra Mundial. Os dois foram designados para o quartel-general da inteligência do Exército, para ficarem a serviço de guerra. Chegando em fevereiro de 1916, ela não havia recebido uma posição oficial. Nesse meio tempo ela ajudou a organizar as informações sobre a localização das tribos árabes, obtidas através de Edward Lawrence e do capitão William Irvine. William Irvine foi um funcionário público e explorador britânico que mapeou áreas desconhecidas do norte da Arábia. Em 3 de março de 1916, o general Clayton enviou Bell a Basra para aconselhar o major Percy Cox sobre uma área que ela conhecia melhor que qualquer outro ocidental. Percy Cox encontrou um escritório para ela em seu quartel-general. Ela desenhou mapas para ajudar o exército a chegar a Bagdá com segurança. Ela se tornou a única oficial feminina nas forças britânicas e recebeu o título de oficial de ligação. Durante o período em que Bell ficou no Oriente Médio, ela relatou sobre o genocídio armênio. Em um relatório de inteligência, Bell citou uma declaração de um prisioneiro de guerra turco. O batalhão deixou Alepo em 3 de fevereiro e chegou a Razawai. Cerca de 12.000 armênios estavam concentrados sob a tutela de algumas centenas de curdos. Esses curdos eram chamados de gendarmes, mas na realidade eram meros açougueiros. Eles foram ordenados a levar grupos de armênios, de ambos os sexos, para vários destinos. Eles tinham instruções secretas para exterminar homens, crianças e idosos. Depois que as tropas britânicas tomaram Bagdá em 10 de março de 1917, Bell foi convocada pelo Major Percy Cox a Bagdá e recebeu o título de secretária oriental. Ela também recebeu a honra de comandante da Ordem do Império Britânico. Com o desmantelamento do Império Otomano, já no final da guerra, Bell foi designada para realizar uma análise da situação na Mesopotâmia. Ao longo de 1919, Bell se convenceu de que um governo árabe independente na Mesopotâmia, apoiado por conselheiros britânicos, era a melhor solução. Ela passou os próximos 10 meses escrevendo o que mais tarde foi considerado um relatório oficial da autodeterminação na Mesopotâmia. O comissário britânico na Mesopotâmia, Arnold Wilson, discordou de Bell sobre o assunto. Bell, Percy Cox e Edward Lawrence estavam entre um seleto grupo de orientalistas, convocado para participar da conferência no Cairo, para determinar os limites britânicos dentro do território do Império Otomano. Poucos oficiais britânicos tinham experiência em assuntos árabes ou curdos. Percy Cox confiava em Bell, e Bell foi, portanto, extraordinariamente influente,
contribuindo significativamente nessas discussões. Entretanto, contra os desejos de Bell, que era simpatizante dos árabes, os britânicos acabariam decidindo por manter o controle sobre a Palestina. Bell serviu no grupo do Alto Comissariado Britânico do Iraque durante a década de 1920. Ela foi parte integrante da administração do Iraque nos primeiros anos do rei Faisal. Após o rei assumir o poder em 1921, Bell o aconselhou sobre questões locais, incluindo assuntos como geografia, liderança tribal e negócios locais. Referida pelos árabes como Al-Khatum, ou uma senhora da corte, Bell era uma confidente do rei e o ajudou em vários assuntos durante sua administração. Muriel Forbes, que foi um membro do Serviço Civil Imperial e desempenhou um papel notável na história moderna do Iraque, defendia a criação de uma biblioteca em Bagdá em 1919. Bell promoveu a biblioteca e posteriormente atuou no Comitê de Bibliotecas como presidente de 1921 a 1924. Isso incluiu a participação em eventos de arrecadação de fundos, solicitando cópias gratuitas de livros de editores britânicos para uso na biblioteca. Em outubro de 1922, o rei Faisal nomeou Bell como diretora honorária de antiguidades, uma tarefa adequada à sua experiência e amor pela arqueologia. Em 1924, ela convidou o assiriologista Eduard Chiera para conduzir escavações arqueológicas na antiga Nuzi, perto de Kirkuk, no Iraque, onde centenas de tabuletas de argila com inscrições foram descobertas e decifradas, agora conhecidas como Nuzi Tablets. O principal papel de Bell, como diretora de antiguidades, era elaborar uma proposta de legislação que esclarecesse o status das escavações existentes, regulasse a concessão de novas licenças, verificasse a propriedade de artefatos descobertos e permitisse a criação de um departamento de antiguidades para fazer cumprir a lei. Como diretora de antiguidades, Bell era responsável por armazenar os artefatos escavados para revisão. Seu depósito inicial, chamado Sala de Pedra da Babilônia, logo estava se enchendo. Ela solicitou um edifício para funcionar como museu em março de 1923, mas foi inicialmente rejeitado. Depois de um esforço, ela finalmente conseguiu um local para seu projeto do museu no térreo de um edifício em março de 1926. Este se tornou o Museu Arqueológico de Bagdá, mais tarde renomeado Museu do Iraque. Foi inaugurado em junho de 1926. Mais tarde, ela foi convidada pela inteligência britânica para levar soldados através dos desertos. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, ela foi a única mulher com poder político e influência na formação da política imperial britânica no Oriente Médio. O estresse das autorias de uma produção prodigiosa de livros, correspondências, relatórios de inteligência, obras de referência e white papers, ataques recorrentes de bronquite, causados por anos de uso de fumo, na companhia de cortes inglesas e árabes, de crises de malária, e finalmente, lidar com o calor do verão de Bagdá, afetou sua saúde. Ela sofreu um colapso drástico em 1924. Bell retornou à Grã-Bretanha em 1925, onde enfrentou problemas familiares, e continuou com problemas de saúde. Ela aproveitou a oportunidade para se corresponder com Edward Lawrence, onde buscou seu conselho em seu próximo livro, 7 Pilares da Sabedoria. A fortuna de sua família começou a declinar, devido ao início das greves pós-Primeira Guerra Mundial, e da depressão econômica na Europa. Ela voltou para Bagdá e logo desenvolveu pleuresia. Quando ela se recuperou, ela soube que seu meio-irmão mais novo, Hugh, havia morrido de febre tifoide. Em 12 de julho de 1926, Bell foi encontrada desfalecida por uma overdose de pílulas para dormir. Há muito se debate sobre sua morte. Não se sabe se a overdose foi um suicídio intencional ou uma dose acidental, visto que ela pediu à sua empregada para acordá-la naquele dia. Ela foi enterrada no cemitério britânico no distrito de Bab al-Sharji, em Bagdá no mesmo dia. Seu funeral foi um grande evento, com a presença de um grande número de pessoas, incluindo seus colegas e oficiais britânicos. Foi dito que o rei Faisal assistiu à procissão de sua varanda, enquanto carregavam o caixão para o cemitério. O rei George V escreveu pessoalmente uma carta de condolências a seus pais, e Edward e Florence. Assim, com seus feitos, Gertrude Margaret Bell deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva no canal, curta esse episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições.
nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!